Nós vamos abrir a palavra em 1 Timóteo capítulo 3. Vamos fazer uma leitura inicialmente do verso 1 ao verso 7. 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder, que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Amém? Então, retomando o nosso estudo de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, nós temos nos dedicado a ver da parte do Senhor, irmãos, o serviço na casa de Deus. Se o capítulo 1 enfatiza a necessidade de que as heresias, de que as fábulas, de tudo aquilo que não condiz com a verdade de Deus, porque mais produz dissensão do que edificação, sejam combatidas, ao passo que o capítulo 2 demonstra de forma maravilhosa o arranjo de Deus para a sua casa, pois estabelece a posição do homem como uma representação da autoridade de Cristo, estabelece a posição da mulher como uma figura da igreja em submissão. O capítulo 3 vai falar do serviço. E não poderia ser diferente, irmãos. Se a igreja de Deus tem recebido uma palavra misturada, uma palavra distorcida, como ela vai servir adequadamente? Não tem como. Se a igreja de Deus não entende o arranjo de Deus, seja para o homem, seja para a mulher, como essas duas figuras serão usadas pelo Senhor para o serviço adequadamente? Também não há como. Então, como que o Espírito de Deus vai preparando o terreno para nos conduzir a esse tema, serviço na casa de Deus, que está aqui em 1 Timóteo capítulo 3. Irmãos, eu preciso repetir, enfatizar algo. O grande problema da cristandade é que ela tem muita dificuldade em compreender o serviço. Nós recebemos bem a palavra de Deus e assimilamos bem a palavra de Deus quando ela fala sobre filiação. Vós sois filhos de Deus em Cristo Jesus. Vós sois herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Espírito de Deus testifica no seu Espírito de que somos filhos de Deus e herdeiros de Deus. Então a palavra do Senhor nos assegura, afirma, nos conforta, consola, encoraja, quando nos diz que nós em Cristo recebemos a adoção de filhos. Então lá em Efésios capítulo 1 é dito, que nós fomos chamados, predestinados à adoção de filhos. E que nele, no nosso Senhor, nós temos acesso às insondáveis riquezas de Cristo. Isso é o que estava no coração do nosso Pai, ter uma família de muitos filhos como o seu amado Filho Jesus. Então essa palavra, irmãos, é realmente maravilhosa. Só que a palavra do Senhor, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, ela não trabalha só a linha da filiação. A palavra do Senhor também traz a linha do serviço. Por isso Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, que ele encontra, salvo engano, Maria, ele diz assim: não me detenhas, subo para o meu Pai, vosso Pai. Está vendo aí a linha da filiação bem clara? Mas ele diz assim também: subo para o meu Deus, vosso Deus. Essa segunda expressão utilizada pelo Senhor, irmãos,
É para demonstrar que nós temos um Pai amado, que ama os seus filhos, que recebe os seus filhos em sua casa, mas também temos um Deus, ao qual nós somos todos servos, como o nosso Senhor Jesus. Ele diz, meu Deus, vosso Deus. Então, Cristo não é apenas o Filho de Deus com F maiúsculo, mas Cristo também é o servo de Deus com S maiúsculo. Se você pegar os evangelhos, me deixe avançar um pouco mais nisso. Se você pegar os evangelhos, quatro evangelhos, você traça uma relação muito interessante com o Apocalipse capítulo 3. Aquela figura daquele ser, eu acho que nós podemos ir lá e ler as características daquela figura maravilhosa, né? Do ser de 4 faces. Apocalipse capítulo 3. Perdão, irmãos, capítulo 4, me desculpem. Capítulo 7. Então veja aí, fala sobre os seres viventes que estavam, capítulo 4, verso 7. Eu disse capítulo 7? Desculpem. Então vamos lá. Só para contextualizar, João tem a visão do trono de Deus. E haviam ali 4 seres viventes em torno do trono de Deus. Veja que interessante, a partir do verso 7 vai haver uma descrição desses seres. Então é dito assim no verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Se você pegar esses 4 seres viventes com essa característica, João viu então que o primeiro era semelhante a um leão. E você colocar nos evangelhos, o evangelho de Mateus é aquele evangelho que enfatiza Jesus como o rei dos reis, o rei de Israel. Se você faz uma leitura atenta do evangelho de Mateus, a tônica que está nesse evangelho, Jesus como rei. Agora, se você vai para o evangelho de Marcos, Jesus já não é mais apresentado, a tônica não é mais como rei, mas como o servo de Deus. Né? Como é que nós sabemos isso, Robson? O evangelho de Marcos não traz nem a genealogia de Cristo. E antigamente não se enfatizava, não se observava a genealogia dos servos. Né? Se enfatizava e observava a genealogia dos senhores, dos donos da casa, mas não dos servos. Então, e lá no evangelho de Marcos, me permita colocar mais um dado, é o evangelho que mais traz a característica do Senhor servindo. Né? Então, o segundo evangelho de Marcos tem relação com esse ser vivente semelhante a novilho. E o terceiro, diz que o terceiro ser vivente, ele tinha o rosto como de homem, não é verdade? Está acompanhando aí? Verso 7, o terceiro tem o rosto como de homem. Se você olhar o evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelho, qual é a nota principal? Jesus como homem, né? Então, assim, destaca a humanidade de Cristo no evangelho de Lucas. E por último, o quarto evangelho, que é o evangelho de João, aqui, no que estamos lendo em Apocalipse, diz que o quarto ser vivente era semelhante a uma águia como está voando. A águia é uma representação, uma figura de Deus. Né? Deus não fala que tirou o povo que estava escravizado do Egito e o conduziu para a terra de Canaã como uma águia. Né? Deus fala que como uma águia que abraça os seus filhotes, assim ele fazia com o povo de Israel. Então a figura da águia é uma figura que representa a pessoa bendita do nosso Deus. E aqui o quarto evangelho, que é o evangelho de João, sabe qual é a tônica deles, irmãos? Jesus como Deus. Se o evangelho de Lucas traz a tônica de Jesus como homem, o evangelho de João traz a tônica de Jesus como Deus. Então o capítulo 1 vai dizer o quê?
que ele estava na eternidade com Deus. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus, mas o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então a tônica desse Evangelho de João é Jesus como Deus. Então, só para a gente arrematar, o capítulo 4 de Apocalipse, ao demonstrar esses 4 seres viventes, ele faz uma identificação específica com cada um dos evangelhos, como uma característica específica de Cristo. Seja ele como rei, seja ele como servo, seja ele como homem, ou seja ele como Deus. Essa é a tradução que nós podemos fazer do capítulo, essa leitura do capítulo 4 de Apocalipse. Aí você deve estar se perguntando, mas por que nós estamos falando disso, irmão? Porque eu estava mencionando sobre o tema serviço, que o nosso Senhor, embora Filho de Deus, como está aqui no capítulo 4 de Apocalipse, ele também era o servo, identificado por esse novilho. Irmãos, o novilho, esse animal, ele serve para quê? Para ajudar, pelo menos no tempo de Cristo, para ajudar principalmente em arar a terra, em trabalhar a terra, em rodar o moinho lá para poder ser produzido o alimento. Então o boi, o novilho, ele tem essa característica o quê? De um animal de carga, de força, de serviço. Essa é a comparação que é feita ao nosso Senhor. Então, se Cristo serviu, nós também, como filhos nele, somos também servos de Deus. Isso precisa, irmãos, entrar no nosso coração, não ficar só na nossa mente. Porque como nós temos dificuldade de servir, nós somos muito abertos a ser servidos. Como é bom, né, irmãos? Chegar em casa, a casa está toda limpa porque alguém limpou. A comida está bem feitinha porque alguém fez. Está tudo organizado. Como a gente gosta de ser servido. Mas nós temos muita dificuldade de servir, de servirmos. E o Senhor nos chamou, não apenas para a filiação, mas também para servirmos o Senhor. Então, tendo feito essa introdução, nós podemos voltar agora em 1 Timóteo capítulo 3. Iniciamos então na reunião de quarta-feira falando sobre, digamos assim, o primeiro tratamento que o Espírito de Deus dá com respeito ao serviço. Ele estabelece o seu governo, a expressão da autoridade. Entenda, irmãos, o Senhor levanta na igreja, na sua casa, o que a palavra chama aqui de episcopado, ou no verso 2 aí, bispo. Essas palavras são utilizadas para fazer referência a quê? Aquela pessoa que atua como um superintendente, um supervisor na casa de Deus. Ou seja, essa pessoa que é dotada com essa função da parte do Espírito, ela será a expressão, eles serão a expressão da autoridade de Cristo, do governo de Cristo sobre a sua igreja. Na vida da igreja não existe o que nós chamamos de democracia. Vamos fazer tal coisa? Vamos votar aqui. Né? Quantos são a favor? A gente vê muito isso hoje, né? Irmãos, precisamos desenvolver um trabalho evangelístico. Vamos votar. Ver quem é a favor. Não existe democracia na casa de Deus. O que existe na casa de Deus é o governo de Cristo, que ele exerce, ele traduz e ele expressa através do seu presbitério, do corpo de presbíteros, os supervisores, ou como os irmãos se assim o entenderem, quiserem chamar, superintendentes na casa de Deus. É importante nós estabelecermos algo interessante aqui. Esse governo, ele é plural. Ele não é um governo exercido por uma pessoa só. E aí eu fiz esse comentário na última reunião. Como a igreja tem sofrido prejuízos, quando então a ideia sobre governo é distorcida, então se coloca a figura do pastor como aquela figura central na vida da igreja. Isso é tão prejudicial para a igreja, mas também é muito mais prejudicial para aquele irmão que está lá, sobre suas costas, todas as expectativas,
Ele não tem com quem compartilhar suas dificuldades, por quê? Porque ele é aquela figura que está lá no alto, central na vida da igreja. Com quem que ele vai compartilhar suas dificuldades? Os seus, com quem ele vai compartilhar os seus receios, as suas dúvidas? Então esse sistema pastoral estabelecido é um sistema extremamente prejudicial e ele não está adequado sobre a ideia da palavra de Deus, qual nós conhecemos como governo. É plural. E eu demonstro para os irmãos com um texto está em Atos. Vamos lá, irmãos. Atos. E deixa eu ver aqui se é o capítulo 26. Capítulo 20. Capítulo 20 de Atos, a partir do verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar, olha aí, chamar os presbíteros, no plural, da igreja. Que igreja? A igreja em Éfeso. E é interessante a gente fazer um pequeno parênteses aqui, porque Timóteo, essa carta que o Espírito de Deus, através de Paulo, escreve a Timóteo, ela é endereçada a Timóteo para que ele possa cuidar de quem? Está transmitindo a palavra a quem? Aos irmãos da igreja em Éfeso, Então, o assunto lá, episcopado, presbitério, que nós estamos lendo no capítulo 3, que é o governo da igreja, é dirigido na carta de Timóteo aos irmãos em Éfeso. Então, olha o que está acontecendo aqui no verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzia entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Agora, observe aí o verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, olha aí a palavrinha novamente, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, aqui Paulo está reunindo os presbíteros, que é a expressão do governo da casa de Deus em Éfeso, para então aconselhar esses irmãos. E ele diz, vocês têm que cuidar de vocês, entre vocês tem que haver um cuidado, atentar por vós, mas também atentar pelo rebanho, ao qual Deus vos constituiu governo.
administradores, superintendentes, supervisores. Vocês são a expressão da casa de Deus, do governo de Deus na sua casa. E é interessante, porque Paulo faz um alerta para eles, dizendo assim: quando eu partir, no meio de vós penetrarão lobos vorazes. Então a função do governo da casa de Deus, irmãos, é não permitir que esses lobos penetrem em meio ao rebanho, que eles ali causem discussão, dissensão, contendas, distorção da palavra. Então os supervisores, superintendentes, os governos, que são aquela expressão da autoridade de Cristo, foram levantadas com este propósito. Mas lembre-se, por que nós pegamos esse texto? Porque o governo da casa de Deus é plural, não é singular, como se usa muito hoje. Tá? Mais um detalhe importante para a gente avançar, que me faltou na última reunião. O governo da casa de Deus, a função de presbitério, ela não pode ser exercida por mulheres. Então não tem essa história de bispa, de presbítera, de pastora, que exerce governo na casa de Deus, que a expressão da autoridade de Cristo sobre a sua casa, ela vem através de presbíteros homens, irmãos, que são levantados com este propósito. Aí você deve estar se perguntando: irmão, mas lá no livro de Timóteo, no capítulo 3, não fala sobre isso. O que você acha quando a palavra diz assim: seja marido de uma só mulher? O presbítero deve ser marido de uma só mulher. E aí, como é que você faz uma interpretação diferente? Ah não, a mulher pode. A mulher vai ser marido de uma só mulher? Não, essa expressão marido é utilizada para se referir a homens, não é verdade? Não contente ainda, nós podemos então avançar um pouco mais, citar o capítulo 2. Porque no capítulo 2, o Espírito de Deus diz assim: não permito que mulheres exerçam autoridade sobre homens. Então, como é que uma mulher vai ocupar a posição de governo na casa de Deus, se não é permitido a ela exercer autoridade sobre homens? Mas o que nós mais vemos aí no chamado meio evangélico são mulheres com ministérios exercendo autoridade aí sobre homens, centenas de homens, 200, 300, 400 homens comandados por mulheres governando na casa de Deus. Então o Senhor, Ele não trai os seus princípios, Ele não vai contra a sua palavra. Como é que nós podemos concluir que há bênção? Quando a palavra de Deus tem sido afrontada no que diz respeito aos seus princípios. Ok, irmãos? Vamos voltar para 1 Timóteo. Há algumas qualificações, algumas características que eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer assim para os irmãos. Não está no coração de Deus que essas características estejam só presentes na figura do presbítero. Isso é para toda a igreja. Mas não é aceitável que alguém que almeje essa posição, que seja levantado pelo Senhor nessa posição de governo, não tenha essas características. Outro ponto importante sobre essas características que nós vamos ler. Elas são fruto do Espírito. Entenda, irmãos, não há nada na vida da igreja que, sendo produzido pela carne, por melhor que seja, possa agradar a Deus. Como é que nós sabemos isso? Caim, que foi aquele que matou seu irmão Abel, ele produziu uma oferta ao Senhor por meio do seu trabalho honesto como agricultor. Ele colheu o melhor da terra e ofereceu ao Senhor. Isso foi aceitável? Não, porque Deus não quer saber das nossas boas obras, que tenham como fundamento o nosso homem natural. Deus está interessado naquilo que a vida do seu Filho já nos conquistou e pode produzir através de nós. O que a Bíblia chama frutos do Espírito. Está lá em Gálatas. Mas os frutos do Espírito é amor, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança e assim por diante. Os frutos
devem ser do Espírito de Deus, não do nosso homem natural, porque não será aceitável. Então essas características que nós vamos ler aqui, elas estão relacionadas àquilo que o presbítero já alcançou da parte de Deus, como frutificação do Espírito na vida dele. Então esse homem, esses homens, eles são colocados numa posição, levantados como autoridade para expressar a autoridade de Cristo, trazendo esses frutos do Espírito que o Senhor já tem produzido na vida deles. Então vamos lá, capítulo 3 de 1 Timóteo. Nós lemos o verso 1 e verso 2, tá? Na última reunião nós estudamos. Vamos a partir do verso 3 hoje. Aquele que exerce, então, o governo na casa de Deus, ele não deve ser dado ao vinho. Não está aí na sua Bíblia? Não dado ao vinho. Irmãos, não significa que nós não podemos beber vinho. O que significa aqui é que nós não devemos ser entregues ao domínio do consumo do vinho. E vinho aqui, você pode fazer uma abrangência para dizer assim, toda bebida alcoólica. Então significa que aquele que exerce na casa de Deus a posição de governo, ele não deve ser uma pessoa entregue, escravizada, submetida ao consumo de bebida alcoólica, tá bom? Agora nós devemos nos perguntar por quê? Por que uma pessoa não pode ingerir bebida até ficar embriagado? Qual que é o problema disso? Primeira vez que a palavra de Deus registra embriaguez, ela fala de Noé. Os irmãos se lembram? Diz que Noé, depois do dilúvio, as águas baixaram, ele então aí plantou uma vinha, colheu essa vinha, fez a bebida fermentada e se embriagou. E lá é dito que um dos seus filhos, Cã, ele vê o seu pai naquela situação, desnudo, embriagado, ele vai e expõe a nudez do seu pai para os seus irmãos. Os seus irmãos, então, pegando um pano, eles de costas para a nudez do pai deles, que estava naquela posição, aquela situação de embriaguez, eles cobrem a nudez. Então você vê uma posição de honra da parte de uns filhos, uma posição de desonra, porque alguns filhos encobriram a nudez de Noé e foram por isso abençoados. O outro que manifestou essa nudez publicamente para outras pessoas, ele foi então amaldiçoado. Mas eu não quero estudar aqui a questão dos filhos, eu quero estudar aqui a questão de Noé. O vinho, então, a embriaguez o levou a uma exposição do quê? Da sua nudez. Tirou dele o quê? Toda a inibição, todo o controle, todo o domínio. E causou, via de consequência, porque nós não podemos tirar a responsabilidade também de Noé aqui. A embriaguez naquele momento trouxe o quê? Uma dissensão na família. Um filho foi levado à maldição, outros foram abençoados. Como consequência daquele ato de Noé, que foi um ato fundamentado, pautado no quê? Na embriaguez. Ele se deixou dominar por aquilo. Agora, vamos em Provérbios, que há alguns textos interessantes em Provérbios sobre essa questão. Abra aí a sua Bíblia em Provérbios 23, capítulo 23, versos 20 e 21. Vamos ler? Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Então aqui algumas lições para a gente da parte do Espírito. A pessoa que se deixa dominar pela bebida alcoólica, ela vai inclusive sofrer prejuízo do ponto de vista o quê? Financeiro. Irmãos, isso é uma verdade.
Se você pega muitas pessoas hoje que são moradores de rua, elas chegaram a esse ponto por quê? Pelo vício. Elas se entregaram de tal forma ao vício que elas foram dissipando todo o seu patrimônio. E aqui fala também que essas pessoas caem em sonolência. Sonolência, a gente deve olhar também do ponto de vista espiritual. O que é sonolência para a questão espiritual? Aquela pessoa que não está atenta à volta do Senhor. Não é verdade? Então, o vinho, ele traz prejuízo do ponto de vista, inclusive material, financeiro. A pessoa vai dissipando tudo aquilo que Deus entregou a ela. Avance um pouco mais aí em Provérbios capítulo 23, para o verso 29 agora. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? 29 o quê? Não, 23, 29. 23, 29. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra, e picará como o basilisco. Então aqui o primeiro ponto que o Espírito de Deus está alertando a nós com respeito à bebida alcoólica é que no começo se mostra muito atraente, algo muito bom, mas depois vai trazer o quê? Prejuízo. Não olhes para o vinho, porque depois ele vai se revelar como uma serpente que vai te abocanhar. É o que a palavra está dizendo. Agora o texto começa aí no verso 33 dizer o seguinte: os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidade. Então, embriagar-se nos leva a uma posição de abrir as nossas mentes, se podemos dizer assim, a realmente influências malignas. De tal forma que os nossos olhos vão ver coisas que não existem. E o nosso coração vai manifestar o quê? Perversidades. Então nós vamos magoar as pessoas, nós vamos preocupar nossos familiares, nós vamos magoar a igreja por entrarmos numa posição de embriaguez. Mas o texto prossegue ainda, irmãos. Verso 34. Serás como que se deita no meio do mar, e como que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me, e não me doeu. Bateram-me, e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Então a pessoa se encontra numa posição realmente de ser, inclusive, se nós podemos colocar, objeto de violência. E nós sabemos que quando nos embriagamos, estamos sujeitos também a sermos pessoas violentas. Quem já teve, irmãos, problema com pessoas em casa com problema de vício em bebida alcoólica, sabe que muitas vezes essas pessoas se tornam realmente agressivas, violentas, por estarem sendo dominadas pela bebida alcoólica. Então, espancaram-me e não doeu. E aí me pergunto, quando eu despertarei para que eu possa, então, olha aí, o domínio, voltar a beber novamente? Então, há uma preocupação da parte do Espírito. Teríamos aqui mais alguns textos para falar sobre isso, mas não é o foco. Mas o Espírito de Deus, por exemplo, no texto de Provérbios 31, ele fala que aquele que está numa posição de governo não deve se deixar dominar pela bebida alcoólica. Então agora voltamos para 1 Timóteo e compreendendo então o cuidado do Espírito em dizer àqueles que ocupam a posição de governo que não sejam dados, que não se entreguem ao vinho, tá? Não é que a palavra está dizendo que nós não podemos beber vinho,
mas nós não devemos ser entregues a ele, tá? Avança a tua Bíblia um pouco em Timóteo mesmo. Timóteo capítulo 5, verso 23. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, tá? Não continues a beber somente água. Olha aqui. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, não fica só tomando água. Utiliza também um pouco de vinho, por causa dos problemas que você tem no estômago. Então, se a palavra nos proibisse beber vinho, nós não teríamos esse texto aqui. Agora, irmãos, vamos ler o texto e deixar bem claro nos nossos corações a expressão um pouco. Não é para você tomar vinho igual água, mas para você ser o quê? Controlado nesse aspecto. Porque muitas pessoas lêem o texto assim, usa o vinho. Não, mas é um pouco de vinho, não é a garrafa toda, né? Então nós temos que tomar cuidado para não nos acharmos distorcendo a palavra de Deus segundo o nosso interesse. Eu particularmente não tomo vinho, porque eu tenho dificuldade, por exemplo, quando eu saboreio algo que eu gosto muito, eu tenho dificuldade de saborear só um pouco, né? Então, pega lá os doces da irmã Daiane. A minha esposa pede uma caixinha de brigadeiros. Se ela deixa lá em casa, eu como um, daqui a pouco eu como o outro, e eu vou comendo até eu acabar com os brigadeiros todos. Então, assim, eu tenho dificuldade, né, daquilo que eu gosto, que eu acho saboroso, de ficar no pouco. Então, por que eu vou tomar vinho? Então, isso é algo para a gente também. Se você acha que você tem dificuldade de se dominar, que o Senhor ainda não te ganhou nisso, não beba. Porque você está sujeito a ficar o que depois? Escravizado por esse vício, certo? Mas quem consegue se dominar, a palavra de Deus não reprova. Vamos para a próxima característica aí. Verso 3. Não dado ao vinho, não violento. Algumas versões falam não espancador. Algumas versões falam não violento. A violência, irmãos, não parte apenas da violência física, mas principalmente a violência psicológica. Então é necessário que alguém que exerce o governo na casa de Deus não seja uma pessoa que fale com aspereza, seja rude, seja desproporcional no seu falar, machuque as pessoas por aquilo que fala, que isso causa sim uma violência do ponto de vista moral, psicológico. Obviamente também, se não pode a violência psicológica, muito menos a violência física. E não apenas na vida da igreja, irmãos, mas também, principalmente, no dia a dia, na sua casa. Muitas vezes, irmãos que ocupam posição de governo, na vida da igreja, são pessoas doces, amáveis, mas na sua casa, são homens dominadores, no ponto de vista negativo da palavra, né? Fazem pressão psicológica, ofendem, humilham, colocam medo, ameaçam esposas e filhos. Então isso aqui também é um alerta para nós. Não ser o quê? Violento. Sabe que tem um texto muito interessante nesse contexto que nós estamos estudando, que está em Mateus, abra lá sua Bíblia, Mateus 24. Sobre essa questão de um irmão ser um espancador, de ser uma pessoa violenta na vida da igreja. Mateus 24. Aí nós vamos parar por aqui, tá? O verso que nós vamos ler é o verso 49. Vamos ler a partir do 45 para entendermos o contexto. Quem
é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Está vendo que aqui está dizendo assim, de um servo que recebeu da parte do Senhor a incumbência de cuidar dos outros servos. Então nós estamos pegando isso aqui e conectando com a questão do presbitério, tá? Verso 46. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê? Cuidando bem dos outros servos, dando sustento a eles. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Ou seja, aquela pessoa que serve bem no presbitério receberá galardão no reino de Deus. 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar, olha aí a expressão, a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então olha só que interessante. O Senhor confiou a este servo o cuidado da sua casa, mas principalmente que ele cuidasse dos conservos, dando a eles o sustento. O que é o sustento? A palavra, né? A manifestação do reino de Deus, a provisão necessária para aqueles conservos. Mas esse servo que recebeu essa incumbência da parte do Senhor, a palavra diz que ele passou a duvidar acerca da volta do Senhor. O Senhor demora a voltar. E quando ele perdeu de vista esta realidade da volta do seu Senhor, o que ele passou a fazer? Espancar os seus conservos. Por isso que a palavra está dizendo lá em 1 Timóteo capítulo 3, aquele que foi confiado a tarefa de supervisionar a casa de Deus, não deve ser uma pessoa violenta ou um espancador. Mas se esse supervisor perder de vista, irmãos, a volta de Cristo, certamente ele vai se despreocupar com a vida das ovelhas, dos conservos. E ele vai passar a maltratar esses conservos. Por isso é extremamente importante, e vou encerrar aqui, que aqueles que o Senhor tem levantado para expressar a sua autoridade, tenha algo muito vivo e presente nas suas vidas. Qual que é esse algo? A volta de Cristo. O meu Senhor voltará e Ele prestará contas de mim. Como foi que eu administrei, que eu supervisionei a sua casa? Se eu fui um homem espancador que maltratei os meus irmãos, aqueles que estavam sujeitos então à minha supervisão, ou se eu fui alguém que o Senhor usou para alimentar as suas ovelhas. Importante isso, nós considerarmos diante do Senhor. Nós vamos parar por aqui hoje, não avançamos muito, é bem verdade, mas na quarta-feira nós prosseguimos do verso 3, amém?